Olá, Eu sou a Bruna Zambelli. eu sou Alice Braga e esse é o Sem Roteiro. No episódio de hoje, a gente vai fazer a seguinte pergunta para vocês: Você acha que adultos realmente sabem o que estão fazendo ou todo mundo improvisa mais do que admite? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa conversa de hoje é sobre um tema que foi cunhado por alguns psicólogos que se chama Síndrome do Impostor. Primeiro de tudo, eu quero ser disruptiva, pois eu não acredito na síndrome do impostor. Isso foi algo que, sim, algumas psicólogas trouxeram, mas eu acredito que não exista isso de maneira interna. A síndrome do impostor, ela tem como referência principal com que você não consegue identificar quais são os seus potenciais, os seus talentos, aquilo que você é muito bom. Mas isso não é do interno, isso é do externo. Na neurociência afetiva, existe então o conceito que é o medo e a necessidade de fugir. O fugir, ele está atrelado a experiências anteriores, traumas que são memoráveis ou imemoráveis. Então, o que eu quero aqui trazer é que é possível sim, com que nós não sabemos o que estamos fazendo, mas fazendo uma menção ao nosso primeiro episódio, está tudo bem. Nós não somos obrigados a saber o que fazer o tempo inteiro, até porque, como dizia o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Não é isso, Bruno? Eu penso que sim. Quando a gente é criança, é interessante que a gente vê os adultos, os pais, e a gente tem a impressão de que eles têm resposta para tudo, sabem o que é melhor, porque vem sempre um direcionamento. E aí a gente vai crescendo e vai vendo que não é bem assim. O que torna isso diferente é seguir, é não ter todas as respostas, é não saber de tudo, mas é saber que as condições que você tem, tomar a melhor decisão para aquele momento. E tentar. Então, fingir, talvez, mas eu penso mais que as pessoas estão tentando buscar respostas, alternativas. Me chamou a atenção um ponto e eu consegui pensar aqui em outras linhas. Você trouxe uma referência super importante que são os pais, talvez a primeira figura de liderança que uma criança vai ter. Existem outras figuras de líderes ou superiores que a gente tem ao longo da vida e que a gente tem essa expectativa. Então, se você está nesse lugar, você precisa saber, você precisa ter a resposta. Eu tenho uma história aqui pessoal para contar do tio de uma pessoa que eu me relacionei, que era muito interessante. Ele atrelava a especialidade do que a pessoa fazia ao conhecimento global de todo o assunto. Então eu nunca esqueci, às vezes, eu com conhecimento da língua inglesa, quando ele perguntava alguma palavra muito aleatória, quando ele mostrava algo que estava passando na TV, e ele falava: "O que significa isso? O que eles estão dizendo?" E eu falava: "Não sei, não entendi." Ele: "Mas você não é professora de inglês?" Como se então o título, aquilo que eu havia estudado, fosse então a base para eu saber absolutamente todas as palavras do idioma. E assim ele fazia com outras pessoas. Na época, essa pessoa que eu me relacionei era engenheiro, então qualquer coisa que ele perguntasse sobre casa e a pessoa falava: "Olha, eu talvez precise verificar, não tenho certeza." E a resposta dele é: "Mas você não é engenheiro?" Então, neste momento, eu quero trazer algo muito relacionado ao tema a gente não pode fingir. Quando a gente não sabe, a gente tem que ser humilde o suficiente para dizer que não conhece, que não sabe, que não lembra. Está tudo bem. A gente tem que buscar esse lugar de menos pressão. Mas eu quero entrar um pouco nesse assunto, uma vez que eu trouxe aqui figuras de liderança, superioridade, que têm essa expectativa de nós, da onde vem essa pressão toda? Eu acho que justamente isso, já se pressupõe assim, a pessoa estudou para isso, então tem que ter todas as respostas, quando você imagina nesse sentido. E é o que você acabou de dizer, é muito mais nobre você admitir que não sabe, porque o fingimento para mim está muito conectado com esse ponto, ter o medo de se mostrar vulnerável. Não ter todas as respostas, a sociedade espera muito disso. Você ser uma pessoa decidida, ter a resposta prontamente, mostrar essa rapidez
e demonstrar que sabe todas as respostas. Isso é algo valorizado. E é por isso que talvez algumas até tentam fingir. Mas eu estava aqui pensando em um momento onde houve esse fingimento e e às vezes se faz necessário. Eu lembrei de uma situação onde eu entrei na sala de aula pela primeira vez. E nesse caso, eu seria avaliada com a didática. E eu tinha feito aquilo? Nunca na minha vida. Porém, eu fingi ter total domínio da situação. Foi um fingimento no sentido, eu preciso passar segurança, eu preciso passar que eu tô Uhum. apropriada do que eu estou fazendo. Eu preciso transmitir isso. E deu certo, porque falaram assim: "Você nunca fez isso, tem certeza?" Não, não tinha nenhuma certeza. Mas, o que eu queria é que eu passe essa convicção. E consegui, não deixou de ser um regimento. Mas é isso, não é em todos os momentos e em todos os contextos. Tem momentos que talvez precisamos como uma forma de conseguirmos algo que desejamos. Sim, Eu só penso que isso se torna um problema para ser aceito. Então, eu acredito que é o autoengano. Quando você começa com esse medo de rejeição, com esse medo de não ser aceito, aí eu vejo que existe algum problema. e é um cuidado que todos nós precisamos ter, porque uma vez que a gente finja para ser aceito dentro de um grupo, dentro de uma roda, ou até no trabalho, nós poderemos ser testados e constrangidos, então passar por uma situação onde o desconhecimento ele seja autenticado, uma situação completamente desconfortável, e você também não ter a sensação de que você fez algo que era significativo, que era relevante, então deve haver um cuidado. Tem uma referência que eu quero trazer aqui de um psicólogo, que ele fala que a vida social é como um palco. Então, todas as vezes que a gente performa em interações, conversas, trabalho, amigos, academia, qualquer lugar, é como se nós estivéssemos nos apresentando. Então, esse palco simbólico do que é. E aí nós queremos, de maneira consciente, ou um pouco inconsciente, ou totalmente inconsciente, aparecer. De alguma maneira, seja nos círculos mais próximos, ou até de maneira mais introvertida para aqueles que não são amostrados, mas ainda assim essa referência é de que a vida social ela é um palco. O problema então, quando eu trago essa referência no nossa conversa, é que esse palco então ele tem a ver com um show. A palavra show, mostrar, mas no português de fazer algo incrível, algo legal, vai nos trazer esse peso. Não posso deixar de mencionar aqui que as redes sociais elas nos trazem esse viés de confirmação de que nós devemos saber, tudo que nós falarmos tem que ter inúmeras referências, embasamento, não somente opinião ou conhecimento empírico ou experiências da vida, mas não existe uma fórmula certa. Aquilo que eu conheço certamente será diferente de outra pessoa, mesmo que nós tenhamos tido a mesma referência. Você Exatamente. trouxe um ponto que me chamou muita atenção e eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava, que é essa sua primeira experiência de ter dado aula. Uma coisa foi a teoria, o que você aprendeu enquanto estudava, enquanto estava na universidade, o que era importante trazer, quando a gente fala sobre a pedagogia em si. Outra coisa é o vamos ver, é na hora, Exatamente. uma criança, um adolescente agindo e reagindo de maneiras que não importa o quanto você pensa e planeja, será imprevisível. Eu não consigo controlar o que o outro faz, eu consigo influenciar, eu consigo, tentar mudar alguma coisa, mas eu só consigo controlar aquilo que eu faço. Então é um cuidado que a gente precisa ter e não fingir, é importante. Então vamos normalizar o "eu não sei, me desculpe, vamos aprender juntos". Parece até que já é o final do episódio, quando a gente fala: "Eu não sei", mas eu quero muito com que nesse episódio a gente tenha esse conceito muito claro, que está tudo bem dizer "eu não sei". Eu quero fazer uma pergunta, Bruna, para a gente seguir a nossa conversa.
Em que momento da sua vida você percebeu que mesmo pessoas bem-sucedidas, elas podem ter dúvidas ou inseguranças? Foi justamente quando você cresce e você vai tendo dimensões, você tira essa verdade absoluta por situações, acontecem situações, e aí você vê que aquelas pessoas que você mais admira, que estão próximas de você, são vulneráveis também, não têm todas as respostas, estão tentando dar o melhor que podem. É interessante, porque isso me fez pensar, quando a gente é criança, existem regras na nossa casa, e você vai vendo que na casa do amiguinho as regras são diferentes. Uhum. E aí a gente vai vendo que as regras de um estado para o outro muda, e de um país para o outro então. Então não existe regra, a verdade é essa, não existe, existem formas de se viver, não é certo, não é errado e não são regras. Porém, aquelas pessoas que você tem como referências vão te dando direcionamento. Quando você já cria consciência, você consegue questionar mais, você consegue ponderar mais e ver outras situações. De mostrar as incertezas e de mostrar assim: "Olha, eu não sei como vai ser daqui pra frente". Eu lembro quando meus pais se separaram, a minha mãe sentou numa conversa e foi bem assim. Então nesse momento foi um dos momentos que eu percebi assim: "Opa, não sabem tudo o tempo todo". Que você também mencionou, uma sala de aula é um ambiente vivo. Ali tem pessoas que foram criadas, cada um com seu jeitinho. E porque se tudo fosse igual sempre, como que iríamos evoluir? Como iríamos mudar nossos pensamentos, mudar nossas convicções? Precisa de ir alguém diferente, falar algo diferente para que a gente possa pensar naquilo, e às vezes quando vem algo diferente é normal a gente resistir também esse pensamento novo. Mas eu penso que eu tive muito mais clareza nesse sentido quando vieram situações assim, de pessoas próximas mostrarem que não sabem mesmo, mostrarem, eh, suas dúvidas, incertezas. Muito bem. Legal que durante a sua fala, e eu também notei isso um pouco, Bruna, no primeiro episódio, a sensação que eu tenho é que não há uma influência muito grande do externo em você. Que as suas convicções e verdades, elas existem, são muito bem alicerçadas, têm uma base muito forte, então uma rede social, por exemplo, ou alguns comentários, eles podem, sem dúvida, ter algum impacto, mas você tem forte os conceitos. Isso é muito importante. Eu mencionei aqui que a pressão ela existe, vem da internet, vem do outro, vem do ambiente, vem dos nossos superiores, mas é importante com que a gente lembre que todos nós estamos, de alguma maneira vulneráveis. E aí você trouxe exemplos aqui de experiências da sua vida em que você pôde perceber onde havia um desconhecimento, uma falta de clareza momentânea, necessária, mas que havia então um desejo de continuar. Eu acho que isso é uma maneira interessante da gente seguir. Eu tenho vergonha de dizer que não sei, me sinto incomodada, digo, não finjo, eu acho que fingir não deve ser o caminho. Ao mesmo tempo que eu tenho essa vergonha, esse incômodo, esse desconforto de dizer que não sei sobre algo e não sei o que estou fazendo, eu também sou humilde, mas eu mudo rapidamente o jogo. Então, se eu desconheço de algum assunto, ele só será dito para mim de maneira desconhecida uma única vez. Eu sempre vou buscar essa informação e vou tentar. Eu até fiquei pensando aqui, eu ouço isso de algumas pessoas, que há uma palavra que é improviso. Eu acredito que eu sei improvisar bem, que eu consigo trazer ali, através naturalmente das minhas experiências, até de um assunto que talvez eu não domine completamente, mas que eu traga o mínimo de segurança. E esse é o meu objetivo, trazer alguma segurança para quem estiver me ouvindo, seja nesse podcast, seja numa conversa que é para dar um conselho para um amigo, para uma amiga. Então eu quero ser essa referência para as pessoas, e por isso que eu improviso.
Por isso que eu busco conhecer cada vez mais sobre outros assuntos, não enxergo isso como um fingimento. Mas queria ouvir um pouquinho da sua opinião, Bruna, sobre o improviso. A gente deve improvisar? O improviso é bom? Ele é perigoso? Olha, confesso que eu sou muito espontânea, muito natural. Então, improvisar, improviso, não conscientemente que eu estou improvisando. Já fui colocada de forma espontânea mesmo. Lembrei uma situação aqui, olha que interessante. Foi final de curso de dança da minha filha, era uma formação deles do street dance, e aí eles mandaram lá no grupo se tinha algum pai que poderia falar lá na frente. Ah, eu posso falar. Mas na minha cabeça, eu iria ler algo, sabe. Então que eles tinham preparado e que eu precisava ler. Na hora, era o seguinte, eu tinha que ter preparado o discurso. Espera aí, cadê o discurso? Eu: "Oi?" E isso era o evento acontecendo, tá, gente. Então, assim, Ao vivo, a cores. os alunos lá tinham acabado de dançar, se apresentarem, os professores falaram, os pais sentados olhando, e eis que me chamam lá na frente. "Era pra você ter preparado o discurso". "Era pra eu ter preparado". Aí eu olhei para os pais e realmente improvisei. Eu falei assim: "Não imaginava isso, mas vamos lá". E simplesmente veio o discurso do meu coração. O que eu pensei naquele momento foi que eu falaria para minha filha. Foi a primeira coisa que veio. E ao fazer isso, eu generalizei a todos, porque a dança é contagiante, o envolvimento deles, e fui me deixando levar totalmente ali no improviso, mas com essa emoção e nessa situação. Isso é algo que não trouxe malefícios nenhum. Alguns pais me abraçaram no final, super emocionados, agradecidos, e porque foi algo que nasceu, surgiu naturalmente. Vai sempre dar certo? Eu acredito que não. Dependendo do improviso, se é algo que exige de você um conhecimento técnico, o que você for fazer é determinante e que pode agravar uma situação de alguém, falo assim, uma área de saúde, ou até mesmo não ter cuidado com as próprias palavras, se você influencia pessoas. Tem coisas que você vai falar que pode ter um efeito contrário. Então, não penso que dependendo o contexto, sim, pode ser muito perigoso. Muito bem. É importante com que nós busquemos esse lugar de explorar as possibilidades a partir dos eventos que nos acontecem, mas com responsabilidade. Então, eu posso improvisar, para performar nessa sociedade de uma maneira como o caso que você trouxe, que foi muito fácil de visualizar a situação, mas com responsabilidade. O fato de eu não dominar completamente o assunto, não quer dizer que eu não tenho responsabilidade sobre ele. No mundo de hoje, as pessoas que se comunicam, como nós estamos fazendo aqui, temos cada vez mais responsabilidades. Eu quero que você que estiver ouvindo tenha a sensação de que não há uma resposta para essa nossa pergunta. Pelo contrário, a nossa provocação aqui é de trazer mais perguntas, para que você explore todos os aspectos relacionados a esse tema e tente encontrar. A Bruna mencionou um pouquinho antes da gente entrar no episódio, a Bruna trouxe um ponto que, para mim é imprescindível para a sobrevivência. Nós vamos fazer aquilo que nós conseguimos com os recursos que temos. A nossa base de comportamento, ela será desta maneira. Eu não posso performar muito mais do que eu gostaria, poderia ou até deveria, porque há uma expectativa do outro. Eu preciso utilizar o meu melhor com os recursos que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho e que ainda estou adquirindo. Caminhando um pouquinho para o final desse episódio, lembrar que Sócrates, um grande filósofo, se não um dos maiores, disse: só sei que nada sei. Tem também uma menção de um monge, a historinha é muito interessante porque ele disse que recebeu um discípulo
que chegou na sua casa e mencionou. Ele todos os sutras, que são os materiais que contêm memórias daquilo que foi registrado na época de Buda, o histórico, e ele falou: "Eu não tenho certeza se eu encontrei iluminação". E o monge, muito calmamente, o convidou para entrar, começou a servir um chá para ele e começou a derramar esse chá, você pode imaginar, derramando, derramando, transbordou o copo, e aí o rapaz falou: "Ué, mas você não está com a atenção plena? A sabedoria, esse lugar da iluminação não é estar com a atenção plena?" Ele falou: "Isso aqui é o seu conhecimento. Não tem mais nada para você absorver. Todo o conhecimento que você achou que já tinha conseguido, não tem mais nada. E todas as vezes que você pensar isso, significa que não tem mais para onde absorver." Essa história eu gosto de pensar para que a gente não vá para aquele lugar da soberba. Então eu sei de tudo, eu já sei o que eu preciso, eu tenho muita confiança, é uma das palavras que eu queria trazer aqui nessa nossa conversa, de que eu tenho uma confiança muito grande a ponto que eu não preciso mais me importar. E aí existe então uma extremidade entre o que é o excesso de confiança e o não saber, que a gente explorou muito bem durante todo o episódio. Reflita um pouquinho você em casa, vou deixar com que a Bruna conclua sobre esse aspecto da confiança que a gente precisa ter para falar, da onde ela vai vir? É, eu gosto de pensar que quando a gente encontra respostas, a gente sempre tá buscando respostas mesmo, buscando entendimento, mas quando a gente encontra respostas, surgem novas perguntas. É inevitável você se questionar mais e mais. E eu gosto muito de uma analogia que o nosso conhecimento, ele é uma ilha. E em volta dessa ilha, o oceano é o desconhecido. E por mais que essa ilha vá crescendo, que o conhecimento vai crescendo, imagina, as bordas vão entrando cada vez mais contato com esse oceano. Então, quanto mais conhecimento adquiro, mais eu tenho consciência de que preciso de mais, que é insuficiente. Que isso não faça a gente cair também num pessimismo e imaginar que está sempre faltando algo, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer, quanto mais a gente se questiona, quanto mais o tempo passa, mais vão surgindo questões, e isso que é o bonito da vida. E até o final dela, a gente com certeza vai estar aprendendo, vai estar ensinando, vai estar fazendo essas trocas, e é isso que vai tornar cada vez mais enriquecedora a nossa vida. O conhecimento, ele é infinito. Ele é. Crescer não é necessariamente descobrir ou ter a resposta para todas as perguntas. Crescer pode ser fazer as pazes com o fato de que ninguém sabe exatamente o que está fazendo o tempo inteiro. Se você tiver chegado no final desse episódio, não deixe de nos acessar nas redes sociais. A gente está disponível, por enquanto, no Spotify, no YouTube e no Instagram. Curta, por favor, comente, pois isso ajuda com que o algoritmo leve para mais pessoas. E se você realmente tiver gostado desse episódio, não deixe de compartilhar com alguém que você ama. Até mais! Até, gratidão, gente. Free audio post production by alphonic.com.